começando já uma pergunta um pouquinho mais cabeluda, né? A gente sabe que, infelizmente, nem tudo são flores, os problemas acontecem, e acontecem tanto na nossa sociedade, como acontece na nossa casa, e também acontece dentro da maçonaria. Na visão do irmão, qual que é o principal problema da maçonaria hoje em dia? Eu entendo que um principal problema hoje é a questão do envelhecimento dos irmãos. Ou seja, um problema clássico que, como administrador, eu sempre ataquei, que é a sucessão, né? As empresas, às vezes, né, aquele empresário, aquele empreendedor começa sozinho, começa a trabalhar, faz o negócio dele crescer, mas ele não pensa quem vai suceder. De repente, ninguém da família quer levar aquilo adiante, não tem interesse, né? Os filhos não têm interesse e tal. Então, tudo aquilo que ele começou, de repente, acaba. A maçonaria é a mesma coisa, é formada de homens, né? E se a gente não renovar, e o que a gente está percebendo é que a idade média maçônica no mundo, não é só no Brasil, está elevada, a gente, em algum momento, tende a acabar não só começar a diminuir e perder força, né? Mas perder relevância também. Então, esse acho que é o maior problema nesse momento. Tem a questão de evasão, tem a questão de lideranças que de repente, não tem conseguido coordenar os esforços das lojas e dos irmãos, né? Que acho que isso é muito importante. As lojas trabalham, são independentes, são autônomas, trabalham, mas se tivesse uma coordenação de ação, né? De repente, os resultados poderiam ser maiores. E isso só a potência pode fazer. E isso não é a potência sozinha, somos de líderes e de administração para isso. Mas, enfim. Então, o meu maior problema, a meu ver, hoje é o envelhecimento. Então, a gente precisa rapidamente trazer mais pessoas, mais jovens como você, por exemplo, para que a gente tenha, né, a perenidade dessa instituição, que é muito bonita, muito sublime. Continuando investigando um pouquinho mais, a gente, o irmão traz aí um dado, né, um fato, que a idade média da maçonaria está aumentando, e isso fatalmente, se continuar nesse ritmo, vai levar ao próprio declínio da maçonaria. Mas como equilibrar essas duas coisas? Por exemplo, o pessoal da velha guarda com o pessoal da nova guarda. De que maneira que o irmão vê uma solução para esse problema, né? Do envelhecimento dos quadros da maçonaria? Bom, a primeira coisa é a questão da gente trazer mais pessoas, né? E, a meu ver, nós temos aí um celeiro de maçons, de possíveis maçons, na verdade, que são os demolês. Eles já são disciplinados, de repente, para chegar, quando adentrar os quadros da maçonaria, né, estarem prontos para assumir cargos, enfim, logo, né, lógico, à medida que atingir o grau de mestre, né? Porque já fizeram isso. Eles sabem dos rituais, eles sabem dos compromissos, sabem dos juramentos, obviamente são diferentes dos nossos, mas eles já vivem naquela vamos dizer assim, Nesse métier. no modelo, exato, nesse Uhum. modelo. Tá? Então, são os mais rápidos, assim, são as pessoas que têm maior capacidade de a gente trazer mais rapidamente. Qual é o problema? O problema do demolé é o seguinte, são pessoas que estão no início de carreira, estão no início de vida. Então, de repente, as taxas das lojas são caras, tá? Para aquele irmão que ainda não atingiu o seu ápice profissional, tem um bom salário. As reuniões, elas, de repente, vão impactar no estudo que aquele irmão está fazendo, ele está fazendo faculdade, ou algum curso técnico, e, de repente, isso vai impactar. Ou mesmo na família, com um irmão, com um filho novo. Então, a ideia é que a gente, de repente, veja modelos para adaptar isso para essa situação. E trazer esse irmão, porque ele pode, de repente, na minha loja, seja sexta-feira, por conta de uma faculdade, ele pode não ir numa sexta, mas ele pode trabalhar, por exemplo, no final de semana com a gente, em outros eventos. Ele pode vir à tarde, se eventualmente em alguma coisa esporádica. Então, ele é um elemento útil, só que ele não está disponível para os atuais modelos que a gente tem. Né? Então, é isso. E a outra é a gente procurar na sociedade mesmo, né?
O exemplo que eu sempre dou, já tem inclusive na última. Aqui em São Paulo, nós temos aproximadamente 40 milhões, 20 milhões aqui no Grande São Paulo, mas 20 no resto, 40 milhões. Qual a quantidade de maçons que nós temos as 3 potências aqui em São Paulo? É baixíssimo. Não dá 0,5%, dá zero alguma coisa. Será que não temos outros homens honrados e bons costumes que possam entrar na nossa ordem? Então, precisa também de um processo de avaliação, captação e, principalmente, de desmistificação. Né? Como você está fazendo, como outros estão fazendo, como a jornada faz. De modo que as pessoas não vejam a gente com aquela aura, né, de conspiratória, né, de uma teoria da conspiração, ou satanista, ou qualquer coisa que o valha, né? Ou então, ao contrário, um clubinho só de gente rica, né? Porque aí a gente vai trazer, buscar novos candidatos, tá? E, de novo, tem muita gente que eu ouvi já falar, né, eu não trago nenhum candidato, porque se depender errado, se der errado, nós temos nossos mecanismos de saída do irmão. Não é por isso que a gente então pode se poupar de, não vou colaborar porque não quero trazer um cara aqui que de repente, um irmão que de repente não corresponda, faz parte do jogo.